Bom dia. Eu vou ficar em silêncio, porque depois que ele falou demais, mas vou tentar falar com amor. Você muda, né? É verdade. Eu senti uma certa maldade do Fernando, foi uma indireta para mim. Espero que todos os senhores me contemplem com atenção. Eu tinha preparado um outro texto, mas devido ao que o Fernando falou sobre nós falarmos demais, me ocorreu essa semana assistindo a televisão notícias falaciosas, mentiras, ou como se diz hoje em dia, as famosas fake news, que nada mais são que mentiras em inglês. E me ocorreu também que eu poderia fazer uma reflexão sobre isso, sobre as mentiras que vem nos dizendo ao longo dos anos, ao longo dos séculos, as mentiras que as pessoas repetiram a exaustão e que para nós se tornaram verdades. Porque toda mentira repetida várias vezes, ela acaba se tornando verdade. Então eu fiz algumas anotações sobre muitas mentiras. E também o fato de se falar demais é que nós ainda não aprendemos, nós ainda não esposamos a verdade. Então quando nós nos declinamos a falar demais, via de regra, nós ou aumentamos ou mentimos, acrescentamos, fazemos acréscimos a todos os comentários que nós vamos fazer. É essa a questão. Falar demais baseia-se praticamente no excesso de floreios, de verborragia, né? De conversação rasteira, de coisas que não vão acrescentar em nada aos ouvintes tolerantes, aos ouvidos tolerantes, mas que a gente precisa aprender a ter a verdade como norte das nossas ações. Se o que nós vamos falar não acrescentar nada ao outro, se o que nós vamos falar está distante do que é correto, está distante da verdade, é melhor que nós nos calemos, não é? Olha só. Allan Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1867, ele escreveu a seguinte frase: antes de acreditar, é preciso compreender. E nós temos o hábito de nos referirmos, emitirmos as nossas opiniões a respeito daquilo que nós não conhecemos muito bem. Nós, pior ainda, nós fazemos julgamentos sobre situações, acontecimentos, sobre pessoas que nós não conhecemos. Então, quando nós dizemos assim, nós não devemos julgar, primeiro que nós não somos juízes, mas o que é mais leviano da nossa parte é nós julgarmos a partir de uma visão estreita, a partir de uma concepção equivocada, de um ponto de vista único, unilateral. Para nós podermos ter alguma opinião formada a respeito de alguma situação, nós precisamos, né, ter um embasamento. Quanto maior número de informações a respeito daquela questão. Eu vou ser mais específico. As pessoas têm o hábito de, quando ouvem falar em Judas, sempre pensar em traição, pensar em alguém que entregou Jesus por um determinado número de moedas. E se nós víssemos alguém de nome Judas, o primeiro pensamento seria: que alguém batiza um filho com o nome de Judas. Vale lembrar que naquela época, Judas é um nome muito comum, como Jesus é um nome muito comum. E existiam muitos Judas. Em grego, Judas quer dizer Judas, e em hebraico, Judá, e que significa abençoado ou louvado. O significado da palavra Judas
abençoado ou louvado. E etimologicamente falando, tradição e traição, elas têm a mesma origem. Lembre-se, Jesus veio para cumprir as Escrituras, não é? O que tinha sido predito. E traição e tradição, elas têm a mesma origem, vem do latim traditio, que é um derivado de tradetere, que significa entregar, passar adiante. E uma outra questão sobre as mentiras que contam para nós, que contaram para os nossos avós, contaram para os nossos pais, e os nossos pais contaram para nós, e nós temos como verdade absoluta. E as verdades nunca devem ser absolutas. Os vencedores têm o direito de escrever a história na forma que melhor lhes aprouver. Ou seja, os ganhadores da batalha, eles contam a versão. E eles divulgam essa versão. E nós passamos a acreditar que é verdadeiro, porque nós ouvimos só um lado da questão, não é? Se o vencedor chega, ele vindo do campo de batalha, ele diz, não, cheguei lá, fomos atacados, dizimamos todos eles, mas nós estávamos nos defendendo. Nós acreditamos. Por quê? Porque quem poderia oferecer uma versão outra, já não está mais lá, não é? Então existe isso. Se eu disser para os senhores, São Francisco de Assis, quem foi São Francisco de Assis? Todo mundo sabe quem é. Mas esse não era o nome dele. São Francisco de Assis era de Assis porque nasceu na cidade de Assis, na Itália. E Francisco não era o nome dele. Não era, o nome dele era Giovanni. Para ser mais específico, Giovanni di Pietro di Bernardone. Esse é o nome de São Francisco de Assis. Eu estudo tanto ele, eu não sabia isso. Por que Francisco? Legal. Francisco, ele era filho de Pietro di Bernardone e da dona Pica Borlemont, mãe dele, de origem francesa. E Giovanni, o filho, ele uma vez foi passar umas férias, ele foi visitar os parentes da mãe dele na França. E ele ficou encantado com a França, com a poesia, com a tradição, com a música. Então Giovanni gostava muito desta vertente, da família, né? Da mãe dele. E o pai dele, Pietro, começou a chamar o filho de Francesco, que Francesco é francês em italiano. Se eu estiver equivocado, alguém, por favor, me corrija. Então chamava de Francesco, porque tudo Giovanni gostava, tudo ele gostava. Então ele leu muito poesia francesa, até porque a cultura francesa era mais predominante naquela época. Então ele lia poesia, ele sabia de todas as músicas dos franceses, de toda a cultura francesa, e começou a ser apelidado de Francesco. E depois, Francisco, que é o aportuguesamento, passou a ser São Francisco de Assis. Giovanni di Pietro di Bernardone, esse é o nome de São Francisco de Assis. E ainda falando sobre os equívocos que nós comentamos, os senhores que têm mídia social, vocês percebem de vez em quando nas mídias um Buda gordinho, sorridente, e fala assim, sempre que, diz a tradição, que sempre que você receber este Buda sorridente, você deve repassar, porque você vai receber dinheiro e felicidade, né? É mentira. Olha só. Por via das dúvidas. Olha só, Buda não era gordo. Ele não era gordo, ele jejuava. Ele não consumia carne. Ele pouco comia. Buda era extremamente magro. Então por que o Buda gordinho? Ele não é Buda. Aquele lá é um roteiro, que é ele é um dos 7 deuses da sorte. Ele está sempre sorridente. Ele pode até lembrar
A aparência é um Buda. Ele não é um Buda. Ele é um roteiro. Um dos 7 deuses da sorte. Começou a se disseminar essa ideia do Buda gordinho, o Buda da prosperidade e tal. E isso vem lá dos nossos irmãos da República Popular da China. Outra coisa, já que nós estamos nessa questão dos nossos equívocos. Quando eu chego aqui e falo para os senhores, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A primeira imagem, a primeira ideia que nos vem à cabeça é que essas são as palavras de Jesus, né? Pois é, essas palavras foram atribuídas a Jesus. Ele pode até ter dito, mas não foi ele que formulou essa frase. 5.000 anos antes. 5.000 anos antes. Krishna, na Índia, já dizia isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Buda, 3.000 anos antes, dizia: eu sou a luz do mundo. Quem me segue encontrará a felicidade. Mas quando nós, cristãos, dizemos isso, nos vem a imagem de Jesus. E ainda falando em Jesus, lembrando, meus queridos de Deus, eu sou cristão, eu tenho uma ligação muito próxima com o catolicismo, mas eu entendo que existem equívocos. Quando, por exemplo, nós dizemos assim, na oração para Nossa Senhora, Nossa Senhora Mãe de Deus. Como é que ela pode ser Mãe de Deus se ela é filha de Deus? Nossa Senhora não é Mãe de Deus, ela é Mãe de Jesus. Jesus é Filho de Deus. A Nossa Senhora é Filha de Deus, porque Deus é Pai de todos nós. Jesus é nosso irmão. Maria, que nós ousadamente consideremos nossa mãe, por afinidade, por devoção, também é nossa irmã, filha de Deus, como nós somos filhos de Deus. Então não é aqui denegrir esta ou aquela religião, mas é nós darmos um esclarecimento, a nossa pequena contribuição para esclarecer as mentes e colocar os pingos nos is. Uma outra coisa é que Jesus não se chamava Jesus. Que heresia, né? Que eles estão cometendo. E os nossos irmãos da maçonaria e dos Rosa Cruz sabem muito bem disso. O nome de Jesus era José. Porque Jesus, eu até notei que o significado da palavra Jesus significa Javé é salvação, ou Jeová é salvação. E passou a se chamar José, filho de José Carpinteiro, como Jesus de Nazaré. Então, ao longo do tempo, nós vamos criando ideias e vão sedimentando na nossa mente essas ideias que são equivocadas. Né? E é bom que nós nos esclareçamos. É bom que nós estejamos atentos a tudo que acontece na nossa vida. Como disse Allan Kardec, para a gente acreditar, a gente precisa compreender. Nós temos 4 evangelhos ditos canônicos, ou seja, os verdadeiros, os legítimos. Mas esses evangelhos, atribuídos aos evangelistas, atribuídos a todos eles, a Marcos, Mateus, Lucas e João, não foram escritos por eles. Os evangelhos, eles foram escritos 40, 50, 70 anos após o desencarne de Jesus. E não poderiam ter sido escritos por eles, porque mais de 90% da população da época era analfabeta. Alguns desses evangelistas eram pescadores, eles não sabiam sequer ler e escrever. Outras pessoas escreveram o evangelho e foram, obviamente, atribuídos a esses senhores que caminharam com Jesus. Isso 40, 50, 70 anos após o desencarne de Jesus. E também todas as parábolas atribuídas a Jesus, elas de fato
não aconteceram. Por quê? Porque muitos dos evangelhos, eles foram baseados nas religiões do Oriente. E aí, para se atribuir uma condição divina de Deus a Jesus, muitas passagens, muitas parábolas foram incluídas, foram atribuídas, como se Jesus de fato as tivesse dito, como de fato alguns acontecimentos que foram somados à vida de Jesus para melhor elucidarem, para melhor ilustrarem o que era este avatar. E o que é um avatar? Jesus não foi o único Filho de Deus, como diz o primogênito, não. Até porque todos somos filhos de Deus. Krishna foi o 8º avatar. Buda foi o 9º avatar. Provavelmente Jesus, o Cristo Jesus, deve ter sido o 10º avatar. Outros vieram antes de Jesus. É que nós aqui no Ocidente não temos o conhecimento das religiões mais antigas do que a nossa, mais antigas que o próprio cristianismo. Então, nós não temos esse conhecimento. Mas se nós lermos os Vedas, enfim, toda a literatura religiosa do Oriente, nós verificaremos que a nossa religião, ela foi em muito baseada nos preceitos seculares, milenares, das religiões orientais. E por que eu estou dizendo tudo isso? Não é para tirar a autoridade de Jesus, mas é para dizer que há muito tempo Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, coloca entre nós seres evoluidíssimos para nos dar o encaminhamento, para nos mostrar que nós precisamos desposar a verdade. E se nós temos o hábito de falar demais, nós frequentemente caímos, somos seduzidos pelos floreios, pelas mentiras. Nós imprimimos sempre no nosso discurso a nossa opinião, não é? Não dizem que quem conta um conto aumenta um ponto? Então é bem isso. Quando que nós seremos verdadeiros? Quando que nós só nos expressaremos, só daremos a nossa opinião daquilo que nós realmente sabemos? O que é que nós sabemos? É muito pouco. É muito pouco. Então nós precisamos conhecer. A verdade, o conhecimento, o estudo, não só nos abre a mente e nos alarga os caminhos, mas nos mostram, nos dão condições de nós nos melhorarmos. E entendam, queridos de Deus, como é que nós nos melhoramos? Nós nos melhorando, nós encontramos a solução para os nossos problemas. E incluem-se aí nos nossos problemas as nossas doenças. Busquem o conhecimento, busquem o entendimento. Os antigos são muito sábios quando dizem que a vida é uma escola. A vida é uma escola que não tem férias, não tem feriado, não tem final de semana. Todo dia nós aprendemos. É verdade, isso que o Fernando falou. Os tolos falam demais. Os tolos falam demais porque os tolos acreditam que tudo sabem, que tudo podem. Os sábios se calam e os sábios entendem que todo dia é dia de aprender algo novo. O sábio, verdadeiramente sábio, ele sabe que nada sabe. Todo dia ele agradece a oportunidade de aprender. Mas os tolos sequer estudam, porque os tolos acham que detêm a verdade absoluta. E como nós dissemos, a verdade não é absoluta. Não existe verdade absoluta. Existe a minha verdade, o conceito delas, verdade, o conceito deles, verdade. O que existe é a busca incessante pela elucidação dos fatos.
o que deve sempre nortear as nossas ações, dirigir os nossos atos e os nossos pensamentos, é essa busca constante pela verdade, pela compreensão. O que é que está acontecendo conosco? Vamos pegar uma situação específica, uma dor qualquer. Como exemplos, vamos usar a desarmonia no lar. Pronto. Todo mundo, todos nós aqui presentes, infelizmente, nós temos alguma rusga, algum probleminha para ser resolvido dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Não é mesmo? Eu acho, humildemente, expressando o nosso parco conhecimento e ousadamente dando a nossa opinião, o que nos falta é fazer um exame de consciência e ver se nós temos uma contenda dentro dos nossos lares, algum aborrecimento, algum descontentamento. A gente precisava primeiro analisar se nós fizemos tudo para que a situação não chegasse onde chegou. Num primeiro momento, num primeiro aborrecimento, numa primeira discussão, nós nos utilizamos, nós agimos com mais indulgência, com mais tolerância, ou nós demos aso aos nossos recalques, às nossas neuras e fomentamos a contenda, a discussão. Porque assim, quando um não quer, dois não brigam, não é? Mas muitas vezes a gente deixa a coisa rolar. E isso é como um pequeno grão de neve na descida, no desfiladeiro. Vira uma bola enorme. E se nós cortássemos o mal pela raiz? E se nós, num primeiro momento, nos utilizássemos da indulgência, da tolerância? E se nós pedíssemos perdão para aquilo que nós não fizemos? E se nós perdoássemos mais? E se nós não nos importássemos com quem tem razão ou quem não tem razão? E se nós tivéssemos mais amor? Mais amor. Vejam as discussões de trânsito, por exemplo. Muitas chegam a extremos, quando na verdade poderia ter sido deixado de lado. Uma provocação, uma coisinha que a gente dê ouvido, que a gente queira descontar, que a gente queira dar o troco, isso pode se tornar algo muito grande. Vidas estão sendo ceifadas, famílias estão chorando por causa de entes queridos, que uma bobagem qualquer hoje padece numa cama, numa cadeira de rodas. Nós temos pessoas nas nossas famílias que a gente sequer cumprimenta, que nós não conversamos mais. E nós sabemos quantas pessoas nas nossas famílias são muito queridas, são caras ao nosso coração. Mas a gente não fala, porque o nosso orgulho impede que a gente vá de encontro à reconciliação. O nosso orgulho canta no nosso ouvido: é ela que tem que vir até você, porque é essa pessoa que te ofendeu e não você. Como a gente sofre com isso? Como a gente sofre, como o nosso orgulho faz a gente chorar baixinho, chorar por dentro. Ninguém está vendo, mas o nosso coração está despedaçado quando nas reuniões de família nós encontramos esta pessoa que nós amamos, que nós sentimos a falta da companhia, mas a gente não vai ao encontro, a gente não pede perdão, porque nós entendemos que é o outro que tem que vir até mim. Por que a gente faz assim? Então a gente está dando manutenção na nossa mágoa. Quando nós entendemos que a gente precisa da verdade, que a gente precisa ser mais sincero nos nossos relacionamentos, que nós precisamos deixar de lado essa coisa bem brasileira de se levar vantagem em tudo, essa coisa bem brasileira de querer sempre tirar algum proveito da situação. Vejam só,
pequenos prejuízos nas nossas vidas são muito mais salutares, são muito mais saudáveis do que nós termos vantagens e ganhos o tempo todo. Dizem os grandes empresários, dizem as pessoas muito bem-sucedidas nas profissões, que é preciso a gente perder um pouco às vezes para ganhar mais. É preciso a gente adoecer de vez em quando para dar mais atenção para a saúde. É preciso nós sofrermos um pouco para nós darmos mais valor à felicidade. É preciso nós sentirmos o peso da mentira, sermos prejudicados pelas mentiras, pelas calúnias, para nós aprendermos que é desposando a verdade que as nossas vidas melhoram. É estudando, é compreendendo o que está acontecendo à nossa volta. Liguem a televisão, vejam os jornais. Mente-se demais hoje em dia. Mente-se demais. Não só nos relacionamentos, mas os meios de comunicação mentem em tempo integral. Mentem a respeito do governo, mentem a respeito das instituições, mentem a respeito de tudo. Manipulam a nossa mente, manipulam a nossa vida. Vejam a indústria farmacêutica, nada contra a indústria farmacêutica. Quanto dinheiro nós estamos gastando com remédio? Quantos de nós não têm um orçamento familiar profundamente comprometido com tanto remédio? Nós não precisamos de tanto remédio. Hoje existem verdadeiros supermercados, hipermercados de medicamento. Hoje as pessoas saem para fazer compra, não na vendinha, mas vão fazer compra nas farmácias, nas drogarias. Vejam, em todo lugar, as grandes redes estão aí. A gente não precisa de tanto remédio. Não tem necessidade. Mas nós desenvolvemos essa cultura de quanto mais doentes nós estivermos, melhor para eles. A indústria farmacêutica está, de certa forma, movimentando o mundo. Porque nós, que não éramos doentes, fomos induzidos a acreditar que nós estamos muito doentes. A gente precisa do remédio para pressão, a gente precisa do remédio para baixar o colesterol, a gente precisa do remédio para dormir, a gente precisa do remédio para as dores nas juntas, a gente precisa do remédio para isso, para aquilo, porque a gente precisa de remédio o tempo todo. Quer dizer, onde estão as ervas, os chás, os retiros espirituais que tão bem fazem para o nosso corpo, para a nossa alma? Onde estão os remédios caseiros? Os cataplasmas, as rezas, né? Lembra quando a gente era pequeno, as nossas mães nos levavam na benzedeira? Curava até a espinha caída, né? Hoje em dia... O Heleno, de sexta-feira, o doutor Pedro, ele só receita chazinho natural. É claro, pelo amor de Deus, quem toma remédio de uso contínuo, continue tomando, tá? Não estou dizendo, não, suspenda tudo. Não, mas procure viver mais junto à natureza, porque não somos nós que é a natureza. A natureza somos nós fazemos parte. Dizem, se eu não me engano, são os ingleses, que se você comer uma maçã por dia, você vive bem a vida toda. Quantos de nós não têm o hábito de comer frutas, verduras, legumes? Quantos dos nossos adolescentes não comem? Quantos de nós matam a sede bebendo tudo quanto é líquido, menos água? Água é um santo remédio. Água é remédio. Água cura tudo. Água limpa, água higieniza, água desinfeta, água cura por dentro e por fora.
água. Alimentação saudável, natural. Mas nós achamos que a gente tem que comer alimentos super processados, né? Os miojos da vida. E aí a gente não sabe porque a gente tem tanto problema. Eu não tenho nada contra a indústria alimentícia, nem tão pouco contra a indústria farmacêutica, mas eu só estou dizendo que nós estamos agindo feito gados. A onda está nos levando para onde bem entender a gente está indo. Nós deixamos de ter as nossas opiniões, porque nós estamos demais acreditando nas mentiras que estão contando para nós, que vêm contando, que contaram para os nossos avós, e os nossos avós acreditaram, repassaram para os nossos pais, e os nossos pais acreditaram, passaram para a gente, e hoje os senhores aí sentados devem pensar assim, ele também está mentindo. Não, não estou. Verifiquem como é que as coisas acontecem. As religiões estão mentindo para nós. Nós estamos sendo inconscientemente manipulados. Nós estamos seguindo o rumo que eles querem que nós sigamos. Por favor, façam uma verdadeira revolução. Silenciosa, obviamente. Mas façam uma revolução nas próprias vidas. Já vou terminar. Façam uma revolução silenciosa nas próprias vidas. Tomem as rédeas das próprias vidas. Escrevam, os senhores e as senhoras, no livro da vida de cada um com a sua própria caligrafia. Porque a minha história, eu vou escrever. A minha história, eu serei o protagonista. A minha história de erros e de acertos será de responsabilidade minha. Eu sou o meu médico. Eu sou o meu algoz. Eu dirijo o meu destino. Eu escrevo o meu destino. Óbvio, eu preciso estudar para isso. Eu preciso aprender mais. Deus é o grande comandante das nossas vidas. Jesus é o médico das nossas almas. E a doce estrela de Nazaré, a Dulcíssima Maria, sim, nós podemos considerar a nossa mãe querida, mãe bendita, filha de Deus como nós. Mãe de Jesus, nosso irmão, nosso mestre. Então, sejam os senhores os professores das próprias vidas, sempre amparados pela sabedoria das grandes fraternidades, que estão aí há muitos séculos, há milênios, nos auxiliando de forma secreta, de forma anônima, mas que estão para nos auxiliar. Entre nós existem muitos que nos auxiliam anonimamente. São os anjos de Deus, que Deus achou por bem encarnar entre nós e nos auxiliar. Eles não vão nas televisões, eles não aparecem na mídia. A gente sequer sabe o nome dessas estrelas divinas, mas eles estão para nos auxiliar. Que a gente saia do redil, que a gente saia, né? Que a gente saia, seja colocado para fora de toda essa manada e a gente mesmo defina os nossos caminhos. Falei demais, né? Eu queria fazer uma... Perdoe, Gilberto. Pois é.